Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de filosofia. Quem sou eu? Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia aqui do Centro de Mídia e Educação do Amazonas. Vamos então aí acompanhar o conteúdo da nossa aula de hoje. Nós estamos aqui na aula de número 4, cujo objeto de conhecimento é o pensamento pós-moderno e a falência da modernidade. O que significa isso? Nós vamos ver no discurso pós-moderno e a crise das grandes narrativas históricas, que é o nosso detalhamento. Tá certo? Então, esse é o conteúdo da nossa aula e vamos começar. Vamos falar um pouco, então, aqui na nossa aula de filosofia, sobre a questão da modernidade, da pós-modernidade, o que isso influencia no pensamento, né, da humanidade, na história. Então a gente vai ver um pouco, aprofundar um pouco essas questões aqui relacionadas ao pensamento humano, dentro desse processo histórico que nós chamamos aqui de modernidade e pós-modernidade, né? A gente vai estar sempre fazendo essa transição entre a modernidade e a pós-modernidade. Vamos iniciar aqui apresentando para vocês aqui um questionamento que eu quero que vocês pensem aí, que é o seguinte, ó. Qual o sentido da minha vida? Ou qual o sentido da vida? O que é a felicidade? O que me faz feliz? Quais os novos anseios e questionamentos do homem pós-moderno? Então, olha só, né? Nós estamos trazendo então aqui a nossa reflexão para esse homem de hoje, esse homem, né, que vive no que nós chamamos do período pós-moderno. Né? Então, nós já estamos analisando aí que é uma passagem, né, daquilo que chamou de mundo moderno, que começou lá com o iluminismo, o humanismo, né, surgimento aí da ciência, a influência forte da cultura, né, da tecnologia, da técnica. Tudo isso aí, então, influenciou de uma maneira muito profunda as relações sociais, as relações humanas, a relação no mundo do trabalho, né? De modo geral, então, toda a nossa vida do ser humano ela foi afetada. E nós vamos, então, pensar um pouco nesse ser humano que vive dentro desse turbilhão aí de coisas que vem acontecendo com esse avanço, né, das tecnologias, com esse avanço, então, né, de todas essas inovações que nós vivemos hoje. Então, qual é o sentido da vida? O que é, então, ser homem, ser mulher, ser humano nesses tempos pós-modernos? Vamos aprofundar, então, esse questionamento aqui agora. Nós vamos dizer o seguinte para vocês. Ó. Nós vamos trazer aqui uma letra de uma música, que é a música do Raul Seixas, que vocês devem conhecer. Né? A gente não vai aqui cantar, nem, né, ouvir a música, nós vamos refletir sobre a letra. Às vezes a gente ouve uma música, né? A gente vai ainda para as baladas, sei lá, vai aí para uma festa, um aniversário, a gente escuta muitas músicas. Muitas vezes a gente não para ouvir, a gente não para refletir o que aquela música está trazendo, qual a mensagem dela. E essa música do Raul Seixas, ela vai falar muito pouco para nós do que é a pós-modernidade. Então vamos aí, ó. Vocês conhecem a música Metamorfose Ambulante? Então, você já pode ver, quando a gente fala de metamorfose, essa imagem aí da lagarta, né, e fazendo esse processo aí, até se transformar a borboleta. Ela vai, então, aí se transformando, criando um casulo, e até então, isso chama-se metamorfose, né? Ela tem uma forma e ela vai se transformando em uma outra forma. Então, é uma metamorfose. E pegando essa ideia da metamorfose, o Raul Seixas, então, criou uma música chamada Metamorfose Ambulante, que ele vai dizer, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ou seja, ele prefere ser esse ser em mutação, em constante transformação de ideias, de pensamentos, do que ficar ali preso
né, nas suas velhas opiniões. Então, ele vai trazer já essa ideia de mudança, né, de mudança. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. É chato chegar a um objetivo num instante. Olha só também que ponto também, que frase interessante, né? Agora eu quero dizer o oposto do que eu disse antes. Quer dizer, a pessoa, ela se permite mudar de ideia. A pessoa disse uma coisa agora, né? Então ela pode mudar de ideia, ela pode tomar um outro rumo no seu raciocínio. Então é isso que ele está dizendo, né? Nessa primeira estrofe aí que eu estou lendo para vocês, né? É a metamorfose ambulante, essa mudança. Ambulante quer dizer que está sempre perambulando, andando, né? Não está parado. Vai andando e vai se transformando. Os pensamentos, as ideias também, elas vão seguindo esse mesmo ritmo de mudança. E eu posso me permitir pensar diferente. Então é um ponto importante. Mas vamos ver aqui uma outra parte da música que vai dizer assim agora, ó. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante. Então é uma escolha, né? É uma opção da pessoa, do ser humano, né? Eu quero viver, quer dizer, eu estou escolhendo isso. Por quê? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Olha, esse pensamento, essa letra dessa música do Raul, ela é muito filosófica, né? Ela traz essas contradições, né, da vida. Muitas vezes nós ficamos privados de lidar com essas situações porque nós temos um pensamento muito rígido, um pensamento muito fechado, um pensamento muito, né, enraizado nas nossas crenças, nas nossas, né, limitações, e nós não nos abrimos para a mudança, para o novo. E nós queremos lutar contra essa contradição. Hoje eu sinto ódio, amanhã eu sinto amor. Todo ser humano é uma condição, como dizia o Sartre, essa é uma condição humana. Ficar triste, ficar alegre, basta ser humano para sentir essas coisas, né? Um dia eu estou amando, outro dia eu posso estar odiando, né? Então, essas contradições, o homem sente angústia e dor e sofrimento, ansiedade, depressão, muitas vezes, porque justamente ele tenta querer evitar essas condições que são humanas e não lidar com elas, e não enfrentá-las, não descobrir nessas condições humanas o que ele pode tirar de melhor para si. Por que eu estou dizendo isso? Nesse pensamento pós-moderno, está tudo muito confuso, está tudo muito solto. Essas contradições, elas estão muito aí evidentes para nós, porque elas estão acontecendo, mas nós não estamos, o ser humano, o homem pós-moderno, não está sabendo lidar com essas contradições, né? Então, vamos ver o que está por trás desse discurso pós-moderno. Nós vamos ver aí, ó, vendo essa imagem, que o que nós chamamos de pós-modernidade representa o quê? Uma quebra com os antigos modelos, valores do pensamento linear defendidos na era moderna, que foi, né, justamente trazido pelo iluminismo. Você vê aí uma lâmpada quebrada, né? O que é uma lâmpada? A lâmpada é um objeto frágil. Se você vai trocar uma lâmpada, se você vacilar, ela cair da sua mão, já era, né? Principalmente esse tipo de lâmpada aí, né? Mas ela se danifica, né? Dependendo da altura que ela caia. Então, essa quebra com os antigos modelos, nós estamos vivendo esses cacos no chão do que é a modernidade hoje. A modernidade são pedaços de história que nós aprendemos nos livros, aprendemos, né, na nossa própria experiência humana, de vida, nos ambientes onde nós andamos. Mas quando você olha para trás,
né, a reflexão que está sendo feita hoje pelos sociólogos, pelos antropólogos, pela filosofia da história, é que nós estamos olhando, pisando em cima desses cacos da modernidade. E é claro, de vez ou outra a gente machuca o pé, né? De vez ou outra sangra. Por quê? Porque nós estamos pisando nesses cacos da modernidade. E aqui é que é a questão, como lidar para não sofrer tanto pisando nesses cacos da modernidade, né? E aí nós vamos entender melhor o que é o discurso pós-moderno, portanto. Ele é baseado na defesa da razão, o iluminismo, né? E da ciência, como parte de um plano em prol do desenvolvimento da humanidade. Então, nós estamos falando aqui de um projeto de humanidade. Esse projeto era baseado na ideia de que a razão humana, juntamente com a ciência, ela tinha todas as condições necessárias, através do método científico, da experimentação, né, tinha todo esse projeto voltado para o desenvolvimento da humanidade. Então, existia essa defesa, né? Era baseado nessa defesa aí, né, desse grande projeto para a humanidade, que era justamente salvar a humanidade dos seus males. Então nós temos as guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós temos as grandes revoluções, nós temos aí o próprio cristianismo e o surgimento de outras denominações religiosas dentro da área religiosa, no campo da cultura, no campo da arte. Então, todos os campos aí estava havendo prometia então um homem, um ser humano mais livre, mais solto, um ser humano capaz de vivenciar suas próprias experiências e que ele pode, a partir dessas próprias experiências, conduzir sua vida da melhor maneira possível e ser feliz, se encontrar, né? Encontrar a felicidade plena dentro desse mundo que era como se fosse uma cortina que se abria na frente de todo mundo e agora nós somos os astros, né, desse espetáculo do mundo. E nós estamos com todas as ferramentas, né, com tudo para sermos alegres, felizes e conduzir então aí a história da humanidade. Essa era uma visão moderna, né, da modernidade. Mas o discurso pós-moderno, ele vai ainda continuando, trazendo críticas, né, reflexões sobre esses pontos aí, sobre esses cacos, né? Então vamos continuar. Porém, aí vamos lá agora. Com os horrores presenciados na Segunda Guerra Mundial, então nós estamos falando aqui de 1945, né, para a gente se situar aqui na história, estamos aí em 1943, 45, começou o quê? A crescer um forte sentimento de insatisfação e decepção na sociedade, visto que todo plano, veja que esse plano está entre aspas, né? Esse projeto, moldado com a base dos ideais iluministas, havia falhado. Olha só, pessoal, um sentimento. O homem é como você dá corda para alguém, né? Você dá corda, você ilude, a pessoa se sente lá em cima e quando pensa que não, você dá uma rasteira, a pessoa cai, né? Como diz o ditado, quanto mais alto, maior a queda, né? Então, esse mundo moderno, através do iluminismo, ele foi então elevando o homem, né? Tirando Deus, tirando a natureza, tirando a cultura, tudo nós podemos manipular, hoje em dia nós podemos controlar, regular, né? Então nós podemos controlar através da religião, a gente pode controlar o ser humano, através da natureza, a gente pode explorá-la para ter riquezas. Então todo esse olhar do homem, da ciência, o homem percebeu que na Segunda Guerra Mundial foi um marco, né? Por quê? Devido a tanta morte de tantos jovens, né? Já tiveram outras guerras aí que foram mostrando para o ser humano
a vida não é tão boa assim, que as coisas não são tão belas como ele esperava. Né? Muita morte, o nazismo veio junto com isso aí, né? Muita coisa aconteceu, extermínio de judeus, câmaras de gás, campos de concentração. Olha só. Ou veio então o quê? A decepção. O homem murchou. Murchou e falou, vamos pegar agora uma vassoura e tentar varrer esses cacos aqui que estão no meio da nossa passagem. Decepção, tristeza, insatisfação. E essa é a tônica, nós podemos dizer assim, do pensamento pós-moderno. É essa insatisfação com as promessas, né, da modernidade através do iluminismo e de suas ideias através, né, da força da ciência. Então não deu certo, falhou. Aí começa então, né, a aflorar cada vez mais a discussão pós-moderna. Então vamos ver, continuando. Aí surgiu esse filósofo aí, o Jean-François Lyotard. Ele era francês, né? Ele foi convidado aí para fazer um livro. Na verdade, ele foi convidado para fazer um estudo sobre a pós-modernidade, como é que se dava isso na França. Então, ele viu então que a pós-modernidade pode ser exemplificada como a total falência das ideias tidas como certas e verdadeiras em outrora pelos pensadores modernos. Então ele vai fazer um estudo, né, sobre os pensadores modernos e vai percebendo aí que a pós-modernidade é justamente então tudo isso aí. É esse fracasso total. Então, com essa obra do Lyotard, começa-se então a pensar e começa a propagar cada vez mais novas ideias, vai surgindo outros pensadores também que vão tratar desse fenômeno chamado pós-modernidade. Então, começou a discutir com mais profundidade esse fenômeno chamado pós-modernidade. E vamos continuar então observando aí o que é que está por trás desse discurso pós-moderno. Veja bem, a pós-modernidade ela vai questionar as grandes utopias. Quando eu falo aqui de utopia, eu estou falando não é de um sonho, simplesmente, mas de realidades que foram trazidas como possíveis de acontecer, mas que não aconteceram. Mas são possíveis de acontecer. Toda utopia ela é uma possibilidade de que algo possa acontecer, de que mudanças possam ocorrer. Só que não veio essas mudanças, elas não vieram, né? As mudanças. E isso trouxe, então, esse grande questionamento dessas utopias. E também das grandes certezas que antes eram defendidas pelo iluminismo. Então, os pensadores iluministas defendiam algumas ideias que mostravam, né, para nós, seres humanos, que essas grandes utopias poderiam ser realizadas. Então, passa a considerar tudo como um conjunto de meras hipóteses ou apenas especulações. Então, o pensamento pós-moderno, ele vai olhar para o pensamento moderno, o pensamento das grandes utopias, e vai dizer assim, olha, essas utopias, elas continuam sendo apenas utopias. Elas continuam agora sendo mais do que utopias, sendo sonhos na mente das pessoas, que ficou ali na mente das pessoas. Mas, né, as mudanças realmente, de fato, não aconteceram. Então, como é que nós podemos, então, analisar isso? Por que essas coisas não aconteceram? O que faltou, né, para que o homem, então, pudesse vibrar com essas novidades que estavam surgindo com o iluminismo? Já que os pensadores defendiam essas utopias, né? Então, é que não começa a ter, então, essa grande crise. E aqui nós vamos ver,
que nós chamamos de crise das grandes narrativas históricas. Isso aqui é muito importante nós podemos entender, justamente porque essa questão aqui ela vai nos trazer a ideia da modernidade triunfante. A modernidade triunfante é a chamada glória da razão. O iluminismo, o humanismo, quando o homem se torna o centro do pensamento moderno, é a glória da razão. As grandes descobertas. Isso não é mentira, isso é verdade mesmo. Muitas coisas aconteceram, muitas descobertas, grandes nomes surgiram na área, né, da ciência, da filosofia, na área da arte, da música. Nós temos grandes nomes que vocês, né, podem falar aí. Nós temos Beethoven, nós temos aí Shakespeare. Então, tudo nessa linha aí, nessa linhagem aí. Galileu, Galilei, Leonardo da Vinci e muitos outros. Então, de fato, isso era otimismo para o pensamento humano. A glória da razão em todos os campos. Só que essa modernidade triunfante, essa glória da razão, com a racionalização, que é a exatidão do conhecimento científico, ela vai, então, entrando nesse declínio, porque aumenta a guerra, as guerras não param de acontecer entre os países começam a ficar mais ambiciosos, querendo cada vez mais, e vão destruindo outras nações, vão colonizando, vão causando extermínio de povos, aqui entre os povos indígenas. Isso gera o quê? A fome, a miséria, o genocídio, a morte de muita gente, né? Morte de muita gente. E também a chamada subjetivação. Nós estamos falando daquela realidade do interior do sujeito. Então, a questão da cultura, a questão dos grupos, essa subjetivação ela vai levando o que a uma individualização ou um individualismo, que vai gerar também outros tipos de desdobramentos que vão trazer problemas para as relações de trabalho, as relações sociais, afetivas. Grandes filósofos vão discutir isso. Como o Bauman vai falar que o mundo é líquido, o amor é líquido, o namoro é líquido, o trabalho é líquido, a economia é líquida, a política é líquida. Tudo muda, nada mais é seguro. Está tudo nessa reflexão, nessa discussão, dessa crise das grandes narrativas. Continuando, pessoal, nós vamos ver então que essas grandes explicações, o que são, na verdade, essas grandes narrativas históricas, para que vocês possam entender quando a gente fala de grandes narrativas. Nós estamos falando daquelas grandes explicações sobre o mundo, sobre a história, sobre a vida, sobre o futuro. São aquelas explicações que nós aprendemos na nossa família, nós aprendemos na religião, nós aprendemos na própria escola. Essa discussão sobre a pós-modernidade vai colocar ali, vai trazer esse ponto, sobre dentro dessas crises da narrativa. O que quer dizer isso? Você estuda a Revolução Cubana, a Revolução Francesa, a Revolução Russa. Todas as revoluções, então, elas são grandes narrativas apenas. O Iluminismo foi uma grande narrativa. O que quer dizer isso? Um sonho da sociedade racional. São apenas narrativas que foram contadas, colocadas para o ser humano, até vivenciadas por ele, mas que não passaram de sonhos. Vão colocar dentro dessas grandes narrativas até mesmo o cristianismo. Vamos dizer, olha, até mesmo o cristianismo, ele se tornou apenas uma grande narrativa, apenas uma das chaves de explicação para o ser humano e as religiões em geral.
Então, por que eles disseram isso? Porque dentro do próprio cristianismo, e isso mesmo, pessoal, está colocado para nós aí. As próprias religiões hoje também estão em guerras em nome de Deus. Então, quando você vê aí o cristianismo, o islamismo, o budismo e quantas religiões você vê no Oriente acontecendo aí, guerras religiosas. Até mesmo, muitas vezes, dentro do próprio cristianismo, entre católicos, protestantes, evangélicos. Então ele vai dizer, olha, essas pessoas, em vez de propagarem o amor, às vezes estão em guerra, querendo ser melhor do que o outro, querendo ter uma fé melhor do que a outra. Então tudo isso vai ser colocado em crise. Olha só como, né, é um pensamento. Isso é verdade absoluta? Não, tá, pessoal? Nós estamos falando de um estudo, né, de uma reflexão dentro do campo filosófico, que traz para a humanidade, para nós hoje, que vivemos nesse mundo, nesse século, nesse momento presente, para que nós possamos pensar a nossa vida, a nossa sociedade. E quando eu falo em vida, em sociedade, eu não estou falando da Europa, não estou falando do que acontece, né, em outros países, as guerras, não, estou falando do que acontece aí na sua comunidade, o que acontece dentro da minha casa, o que acontece com aquela família que está passando fome lá do meu lado, aquele casal, né, que está ali, aquele feminicídio que está acontecendo, aquela exploração do trabalho infantil. Olha só. Né? Então, a perseguição aos povos indígenas, tudo isso são realidades atuais, né, que nós podemos dizer assim. São tudo narrativas que coloca, né, nos traz para um pensamento no mundo de hoje. E são essas narrativas, então, que vai ser criticada, né? Que está colocada em crise aqui. E além dessas que eu falei aí para vocês, de tudo isso que a gente vê na história, né, nós vamos ver também a crise das grandes utopias. O que quer dizer aqui, quando se coloca a crise das grandes utopias? É que hoje, vamos pegar aqui o jovem. O que sonhar? Por que lutar? Qual o objetivo, então, de viver hoje o estudo? Eu estudo. Para que eu estudo hoje? Essa é uma pergunta que a pós-modernidade está trazendo para os estudantes. Por que eu estudo? O que eu estou sonhando hoje? Qual a minha perspectiva de futuro aqui onde eu moro? Então, são essas grandes narrativas. Ó. Então, a crise das grandes utopias. O que é possível ainda eu realizar daqui para frente? E também a crise da ideia de certeza, que nós chamamos de pós-verdade, que usaram uma palavra bonita para dizer fake news, né? Que nós copiamos muito palavras norte-americanas, né? Em inglês, mas na verdade quer dizer isso, pós-verdade, mentira, né? Contar mentiras. Não é nada de liberdade de expressão. Não, é mentir, é contar uma coisa que não é verdadeira. Né? É enganar, desnortear uma verdade, mudar completamente o sentido das coisas. Né? Então, isso é pós-verdade. E para a gente ir finalizando, então, nós vamos ver aqui, ó, que nós temos essa informação que distorce deliberadamente a verdade. Isso é a pós-verdade. Ou algo real, caracterizada pelo forte apelo à emoção. Né? Eu vou trabalhar com a emoção. Quanto mais chorar, mais, né, parece que está funcionando. E que tomando como base crenças difundidas em detrimento de fatos apurados que tende a ser aceita como verdadeira, influenciando a opinião pública e comportamentos sociais. Então o cara mexe com as emoções agora. Né, com o meu sentimento, né, com meus valores, para mexer, que me traz indignação, e que muitas vezes não é bem assim. Né, a gente não pode banalizar a vida, as coisas. Então, é um pensamento filosófico. E concluindo, pessoal, essa parte aqui das grandes narrativas, né, e também fechando aqui a nossa aula, tudo isso é resultado da negação do sujeito, do não reconhecimento dele como construtor do mundo. Ele apenas
ele não é mais sujeito, ele se torna mais um objeto. Ao mesmo tempo, é o nascimento de um novo sujeito. Aí nós temos grupos, movimentos, sindicatos, organizações, né, de famílias. E também ator principal da vida social. Então, o ser humano nós temos que nos abrir para esse novo mundo que está aí, chamado pós-moderno. Beleza? Então, até a próxima aula.